Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 23. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. A palavra de Deus diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. E esse é o assunto central aqui para hoje à noite. A redenção do nosso corpo. Agora, irmãos, eu tenho uma tarefa um pouco árdua aqui hoje, porque eu preciso fazer um apanhado geral do que nós vimos e entrar no assunto de hoje para a gente fechar esse assunto de santificação. Hoje é a nossa última mensagem específica sobre a santificação. Então, desde o ano passado nós temos visto a respeito disso, tanto é que essa é a mensagem número 41. Então, se você olhar lá no YouTube da nossa igreja, tem uma playlist lá com 41 mensagens. Aliás, vai ter, quando colocar lá todas as mensagens. Então, todas essas 41 mensagens focadas no assunto de santificação. Eu espero que você tenha aprendido coisas maravilhosas e importantes quanto a isso. Particularmente, isso é algo novo para mim. Eu nunca tinha experimentado ouvir e nem pregar tanto tempo a respeito do mesmo tema, mas é de suma importância. Então, o que nós vimos até aqui, fazendo um apanhado geral aqui? Nós vimos sobre as fases da santificação, se lembra? Com relação às fases da santificação, usando ali o versículo de Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então nós temos a primeira fase da santificação, que é algo que já aconteceu. Ele diz ali, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Deus começou uma obra em nós. E nessa obra que Ele começou em nós, Ele nos colocou numa posição. Por isso nós somos chamados de santos, nós já somos santos. Aqueles que em algum momento da sua vida receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, esses já são chamados de santos. Já são chamados de santos. Tanto é que se você observar as cartas paulinas, o apóstolo Paulo muitas vezes ele diz ali, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo algumas vezes, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em... Então, Paulo, ele já chama aqueles irmãos de santos. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos salvos, nós já somos santos. Nós ocupamos um lugar de santidade. Por quê? Porque fomos perdoados pelos pecados, Jesus pagou a nossa dívida, Ele nos deu a justificação. Então, nós não seremos mais condenados por causa do pecado. Por quê? Porque Deus nos colocou numa posição de santificação. Essa é a santificação posicional. Aí ele diz ali que aquele que começou essa boa obra, ele a aperfeiçoará
Aperfeiçoamento é algo progressivo, é um progresso. Então Deus começou uma obra em nós, salvando as nossas vidas, nos colocando na posição de santos, e Ele aperfeiçoa essa santificação em nós. Deus aperfeiçoa a nossa vida espiritual, e essa é a santificação progressiva, é algo que está acontecendo, e ela vai durar durante toda a nossa jornada aqui na terra. Sempre nós precisamos crescer, nunca retroceder, sempre avante, não para trás, mas para frente, crescendo, desenvolvendo a nossa salvação, né? Deus nos deu uma salvação, Deus nos deu uma salvação intacta, nós não podemos perdê-la, mas Ele deseja desenvolver ela em nós, e essa é a santificação progressiva. Com relação à santificação progressiva, nós falamos bastante tempo sobre isso, dizendo ali a respeito de 1 Tessalonicenses 5:23. Lembra quantas vezes nós falamos esse versículo? Você já conseguiu decorar ele? 1 Tessalonicenses 5:23? Conseguiu? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Referência e versículo, vamos lá juntos? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então os irmãos fizeram muito bem aí. Alguns precisam, né, aprimorar aí essa decoreba. Mas ele fala, por que esse versículo é tão importante? Porque ele fala sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo. O espírito, tanto o espírito quanto a alma e o corpo, eles devem ser conservados irrepreensíveis. Até que dia? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vamos estar vendo hoje. Está vendo? Então, por isso é o final. Então, esse versículo ele é extremamente importante. Além dele mostrar para nós que nós fomos criados por Deus com um espírito, uma alma e um corpo, ele diz para nós que esse espírito, alma e corpo que nós temos, ele deve ser apresentado irrepreensível diante do Senhor. E como é que Deus faz? Como é que Deus nos dá essa irrepreensibilidade? Durante a santificação progressiva, na nossa santificação. Então o Senhor trabalha nas nossas vidas, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. O espírito é aquele que se conecta com Deus, aquele que interage com o mundo espiritual, aquele que estava morto e reviveu na salvação. Esse é o nosso espírito. Passamos a ter contato com Deus. Antes não. Antes de aceitar Jesus como Salvador, ninguém tem contato com Deus. Ninguém interage com Deus. Porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Por isso é importante que cada pessoa aqui tenha plena certeza da sua salvação, de que em algum momento você recebeu Jesus como Salvador. Por quê? Porque Jesus é a ponte, Ele é aquilo que nos conecta com Deus. Então aí nós passamos a ter vida espiritual. Nós saímos da morte e passamos para a vida, né? E aí então o Senhor ele trabalha no nosso espírito, como? Nos dando crescimento espiritual. E aí nós temos a alma, diferente do espírito, a alma ela tem relação com as nossas emoções, com o nosso jeito, nosso temperamento, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sofremos, porque a nossa alma, o nosso espírito interage com o mundo espiritual. A nossa alma ela interage com esse mundo no qual nós vivemos, e esse mundo ele nos traz tristezas, nos traz alegrias, tudo isso nós experimentamos na nossa alma. Por isso que muitos salmistas eles escrevem coisas do tipo: por que estás abatida, ó minha alma? Falando sobre tristeza na alma. Então, como que Deus trabalha nas nossas almas? Através da santificação da alma. Na santificação da alma, o Senhor ele nos livra, nos guarda da ansiedade, das preocupações, da ingratidão, o engano da autoestima. Lembra que nós vimos sobre isso? Orgulho, egoísmo, inveja, murmurações e tantas outras coisas que nós já estudamos sobre isso, com relação à santificação da alma. E nós temos também um corpo. Ficamos um tempo falando sobre a santificação do corpo. O corpo é a nossa parte material. Nós falamos a respeito de pecados de estimação. Lembra quando falamos sobre isso? Aqueles pecadinhos que nós gostamos de guardar para nós, aqueles pecadinhos que, eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou machucando ninguém, isso aqui é algo meu. Isso é o pecadinho de estimação.
E Deus, Ele quer nos livrar desses pecados, não é? A língua descontrolada, a importância de cuidarmos do nosso corpo, do corpo que o Senhor nos deu, a importância do cuidado com a roupa, com as roupas que nós vestimos, falamos sobre imoralidade sexual, disciplina na igreja e tudo mais. Tudo isso tem relação a quê? Tem relação ao espírito que influencia a alma e que ambos influenciam o corpo, porque tanto o espírito, a alma e o corpo está tudo interligado, está tudo junto, como se diz, tudo junto e misturado, né? Tudo interligado, um influencia o outro. Então, com relação a essa santificação progressiva, esse é o processo pelo qual Deus nos torna cada dia mais parecidos com Jesus, transformando a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Essa mudança que Deus faz em nós é com o objetivo de nos transformar cada dia mais parecidos com Jesus. O seu e o meu ponto de referência não é uma outra pessoa qualquer. Por mais fiel que seja aquela pessoa a qual nós admiramos, a nossa referência é Cristo. É Cristo. O desejo da nossa vida deve ser parecido com Cristo. Então, santificação posicional, a santificação progressiva e nós temos a santificação plena. Alguns chamam de santificação total, santificação final, santificação completa. Eu gosto desse termo santificação plena, porque ela traz uma ideia de plenitude, de completude, algo que não pode ser melhorado, é algo pleno, algo que alcançou a plenitude, por isso santificação plena ou completa, né? Seja o que for, a ideia é essa, é uma santificação total, que não tem como mais acrescentar nada nela, e vai chegar um momento em que nós seremos santificados dessa forma, porque ele diz ali que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, ele vai aperfeiçoá-la até um certo momento, até um determinado dia, e esse dia é o dia de Jesus Cristo. E quando nós comparamos toda a palavra de Deus, principalmente alguns profetas, nós vemos que esse dia de Jesus Cristo, ele se refere ao retorno do nosso Rei. E falando do retorno do nosso Rei, ele desencadeia uma série de eventos. Se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 a 18, ele vai falar ali a respeito de um evento extremamente importante que vai desencadear tudo isso, inclusive a nossa santificação plena. Qual é esse evento mais importante o qual nós estamos esperando nesse momento? A vinda do Senhor e, para ser mais específico, o arrebatamento da igreja. Então, nunca se esqueça disso. Qual é o principal evento que nós estamos esperando? O arrebatamento da igreja. E o que falta para que esse arrebatamento ocorra? Nada. O Senhor Jesus Cristo, ele pode voltar hoje, ele pode voltar essa noite, ele pode voltar no dia de amanhã. Ninguém sabe quando vai acontecer esse arrebatamento, mas ele já está prestes a acontecer. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, ele fala especificamente sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala o que vai acontecer tanto com aqueles que já estão mortos em Cristo, aqueles que são salvos, mas que estão mortos. Conhece alguém que é salvo, mas que já se foi desse mundo? Conheço várias pessoas que eu tive o privilégio de estar junto, tive o privilégio de orar junto com eles, tive o privilégio de ter tempos de comunhão, tive o privilégio de cantar juntos, tive o privilégio de ter uma boa comunhão com esses. Mas eles se foram, não estão mais entre nós. Então lá em Tessalonicenses ele fala especificamente o que vai acontecer naquele dia do arrebatamento da igreja. Ele diz que aqueles que morreram em Cristo, na verdade hoje eles estão no céu, mas eles terão um corpo transformado. Eles fazem parte da ressurreição que nós vamos ver. Então lá em Tessalonicenses capítulo 4, ele diz que esses que morreram, eles ressuscitarão primeiro e vão se encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens.
Então, no arrebatamento, Jesus ele não vai descer aqui na terra, ele não vai colocar os pés aqui. Diz Tessalonicenses que ele vai parar nas nuvens. Nós vamos. Então, e aqueles que morreram, que estão mortos, que são salvos, eles, de alguma forma, eles receberão um novo corpo, e aí eles vão se encontrar com o Senhor nos ares e vão estar eternamente com o Senhor. Mas antes disso, assim que eles se encontrarem com o Senhor nos ares, nós, os que estivermos vivos, também nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nesse processo de subida, nós vamos receber um novo corpo. E esse é o assunto que nós vamos estar falando hoje. Porque a santificação plena, ela tem a ver com um novo corpo. Nós vamos deixar esse corpo nojento, pecador, corrupto para trás. E nós vamos receber um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Então, essa é a fase final da santificação, quando o salvo receberá um novo corpo, transformado, totalmente sem pecado e perfeito, adequado para habitar eternamente na presença de Deus no céu. Essa é a santificação plena. E quando nós falamos sobre a santificação plena, esse texto que nós encontramos aqui, em Romanos capítulo 8, ele nos dá informações importantíssimas sobre isso. A palavra de Deus toda, ela fala muito a respeito desse evento, né? E eu confesso que eu tive até dificuldade para não ficar muito extenso, selecionar os textos adequados para isso, mas esse texto de Romanos, ele nos dá algumas orientações importantes com relação a isso. Algumas coisas que nós vamos aprender aqui a santificação plena, ela encerra a nossa luta presente. Sabe aquela luta que nós temos constantemente? Aquela luta, né, que a própria palavra de Deus apresenta que nós temos diariamente. Nós lutamos por causa de um mundo corrompido, nós lutamos por causa das aflições que sofremos, lutamos por causa das injustiças dos homens, lutamos com relação à nossa saúde, né, a problemas de saúde, doenças e tantas outras coisas que trazem aflições para nós. A santificação plena, ela vai nos livrar de tudo isso. Vai encerrar todo esse período de aflição. Observou aqui no versículo 18 que ele disse? Paulo, instruindo a igreja ali de Roma, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições que nós sofremos nesse tempo nem se comparam com aquela glória que vai ser revelada a nós um dia. Eu não sei de você, mas isso é um incentivo para que nós possamos continuar servindo a Deus com todo o nosso ser, porque a nossa luta vai acabar. A nossa luta vai acabar. Então, por isso, nós precisamos ficar firmes. Então, veja que aquele dia, né, até que aquele dia chegue, Paulo menciona aqui que toda a criação está sujeita à vaidade, ou seja, ao engano da futilidade. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é um engano, é fútil. Por isso ele disse ali no versículo, olha só o versículo 19 e 20, porque a ardente expectação da criatura, expectação é uma expectativa, algo que está esperando ardentemente, e ele fala que criatura, mas na verdade ele está se referindo a toda a criação. Toda a criação, ela foi influenciada negativamente por causa do pecado. Toda a criação sofreu por causa do pecado e sofre até hoje. E ele diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação dos filhos de Deus? É aquele dia em que todos os filhos de Deus serão revelados. Qual vai ser esse dia? O arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, somente os filhos de Deus, aqueles que receberam Cristo como Salvador, subirão. Somente os filhos de Deus, aqueles que em algum momento da sua vida receberam Jesus como único e suficiente Salvador, estes se encontrarão com o Senhor lá nas nuvens para subir com Ele até o céu. Aqueles que receberam Jesus. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. E aí no versículo 20 ele diz que a criação ficou sujeita à vaidade, a uma vida fútil, à futilidade. Por quê? Por causa do pecado. O pecado é fútil. E ele diz ali, né, por causa
do que não por vontade, por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou assim? O Senhor permitiu isso para que pudéssemos fazer parte do seu plano redentor. Lembra quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden? E aí, daquela forma, conforme Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo, junto com o pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12 diz assim. Então, desde aquela época lá atrás, em que o homem escolheu o pecado, toda a raça humana, toda a criatura, toda a criação foi influenciada negativamente por causa do pecado. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, Ele estabeleceu um plano redentor para restaurar todas essas coisas. E esse plano você encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando ele fala ali a respeito da semente da serpente e a semente da mulher. Ele fala a respeito da semente da mulher. Que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E lá em Gênesis nós vemos claramente que aquela serpente era Satanás. Então esse é o plano redentor. Quem é aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente? O próprio Jesus Cristo. E aí quando você observa Gênesis capítulo 19, aliás, Apocalipse capítulo 19, em Apocalipse capítulo 19 nós temos ali o julgamento de Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo, de uma vez por todas. Está vendo como é que é o plano de Deus? Então esse é o plano redentor do Senhor. Mas até que esse plano chegue, olha o versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como? De que forma que a criatura será libertada da escravidão? Através da santificação plena. Nós seremos libertados da escravidão. E é aí que o Senhor ele vai restaurar todas as coisas. Nós vamos em Apocalipse, novos céus e nova terra, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, por isso, até que esse dia chegue, o versículo 22 diz que toda a criação geme. Esse gemido aqui está relacionado à dor, gemidos de dor, dores. Tanto é que ele diz, e está juntamente com dores de parto até agora. Por isso, irmãos, nós sofremos nesse mundo por causa do pecado. Esse sofrimento, Paulo ele menciona aqui como se fossem dores de parto. Dores de parto. Ou seja, as irmãs aqui que são mamães, que já tiveram, né, ali, principalmente as que tiveram parto natural, então você sabe, né, as irmãs sabem que, bom, as irmãs sabem e os homens têm uma ideia também, né, porque eu, pelo menos eu estava junto com a minha esposa, né, quando os nossos 3 nasceram e quando foi a hora ali do parto natural, aí você segura a mão, né, e aí a mamãe aperta a mão com força e parece que vai quebrar os dedos, e aí ela grita de lá, ai, e a gente grita daqui, ai, né? Dores de parto. Mas uma coisa interessante é que as irmãs aí vão poder testemunhar sobre isso. Depois que as dores são constantes, mas depois que a criança nasce, parece que se esquece da dor. Não é verdade? Quando você olha aquele bebezinho, aquele nenenzinho tão pequenininho, né, tão, né, sujinho, né, bonitinho, mas sujinho, e aí as dores vão-se embora. Por que Paulo está usando essa analogia aqui? Não é à toa. É porque o que nós sofremos hoje é comparado com dores de parto por causa das nossas aflições, mas haverá um dia em que essas dores cessarão. E aí só restará alegria para nós. Amém? Alegria. Então, a santificação plena encerra a nossa luta presente. Enfrentamos muitas aflições, mas tudo isso chegará ao fim. Nós sabemos que nós sofremos por causa dos nossos pecados que constantemente nos assombram, o quanto nós ofendemos Deus, sofremos por causa das nossas ansiedades, da nossa preguiça, da nossa ira, brigas e pelejas e contendas, problemas conjugais, problemas familiares e problemas e dificuldades. Tudo isso chegará um momento
em que vai acabar as nossas lutas. Eu me lembro da luta do apóstolo Paulo, lembra lá em Romanos capítulo 7? Paulo chegou a dizer, olha, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. E aí ele mostra claramente que, por que ele agia daquela forma? Por causa da influência do pecado na sua vida. E aí Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está vendo? Então haverá um momento em que toda essa nossa luta chegará ao fim. E isso vai ser na santificação plena. Segunda ideia que nós encontramos aqui nesse texto, no versículo 23, é que a santificação plena ela resultará na transformação do nosso corpo corruptível. Ela resultará na transformação do nosso corpo corruptível. O versículo 23, no texto que nós lemos, ele diz assim, e não só ela, toda a criação sofrendo, e diz ali, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós somos participantes com o Espírito Santo, nós temos as bênçãos do Espírito Santo, nós temos ali as coisas importantes que o Espírito Santo nos dá, diz ali que também gememos em nós mesmos, nós também gememos. Quando você olha a trajetória do povo de Deus, ela é marcada por sofrimento. Irmãos, convenhamos, vamos ser sinceros e realistas aqui. O sofrimento que nós enfrentamos hoje nem se compara com o sofrimento dos nossos irmãos do passado, principalmente do primeiro século. Pessoas que foram lançadas ali para ser alimento para leões. Irmãos, nossos irmãos em Cristo que foram esquartejados. Nossos irmãos em Cristo que foram colocados como para servirem de luminárias nas cidades, porque eles colocavam os cristãos em postes e ateavam fogo. Então nada do nosso sofrimento se compara. E hoje nós ficamos naquela, puxa, ai de mim, ai, é tanto sofrimento, eu não sei se eu vou aguentar. Gente, hoje a gente vive uma geração tão mimimi, tão mimimi, qualquer coisinha, por qualquer coisinha, eu estou desanimado, eu estou sofrendo, eu acho que eu vou deixar tudo, eu vou abandonar, eu não vou mais na igreja, porque eu não gosto de tal pessoa, eu não sei o quê. Gente, que coisa mais fútil, não é verdade? E a gente acha que nós estamos sofrendo, eu estou com tanto problema de saúde, mas você está aqui, e o Senhor tem te dado, tem te dado sustentação até o presente momento. Ou seja, muitas vezes nós nos entregamos demais ao nosso sofrimento aqui nessa terra, achando que esse sofrimento é muito, mas não, quando se compara com a glória que há de ser revelada, como diz o versículo 18. Então ele diz que sim, é uma realidade, nós sofremos, nós gememos. Aí o finalzinho aqui nos importa muito. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, esperando a adoção, porque o nosso Pai, Ele vai nos tomar dessa terra, e nós estaremos eternamente na presença dEle, vendo Cristo, olhando Cristo, nós seremos adotados ali, de uma forma mais palpável. Nós já somos filhos de Deus, nós já temos vida eterna, mas esse é o dia em que toda essa realidade espiritual, ela será mais palpável para nós. Hoje nós não vemos Jesus face a face, nós o vemos com os olhos da fé, nós o sentimos com os olhos da fé, mas nós não podemos vê-lo. Mas naquele dia nós o veremos face a face, nós iremos contemplar a glória de Deus, nós vamos nos deparar presencialmente ali com a glória do Senhor. Esse é o dia maravilhoso. Então não foi à toa que o apóstolo Paulo disse no versículo 18 que as aflições deste tempo presente nem se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele diz ali a respeito dessa adoção, e essa adoção significa a redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, ou seja, o livramento desse corpo, a salvação para esse corpo, a resposta de Deus para esse corpo corrupto.
Esse nosso corpo que é tão corrompido, ele é tão corrompido que se você não tomar banho, ele fede. Por quê? Porque a cada dia ele está se corrompendo. Esse nosso corpo que ele vai envelhecendo com o tempo, tudo isso vai chegar ao fim. O Senhor, ele vai redimir esse corpo. O corpo corruptível será transformado em incorruptível. O mortal se revestirá da imortalidade. Na santificação plena, todos nós receberemos um novo corpo, glorificado, perfeito, adequado para estar eternamente na presença do Senhor. Quando falamos sobre esse corpo, eu quero que você olhe alguns textos comigo. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o próximo livro aí depois de Romanos. Primeira carta aos Coríntios, olha que Paulo ele escreveu muito a respeito desse evento. 1 Coríntios capítulo 15, boa parte do capítulo ele fala especificamente sobre a ressurreição. Te encorajo a ler em casa, nós vamos ler apenas um trecho aqui, para nós podermos ter um melhor entendimento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22. Olha o que Paulo diz: porque assim como a morte veio por um homem, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, morremos espiritualmente, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Agora, ele coloca isso mais específico a partir do versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, o céu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Nem todos nós morreremos. Quando Cristo voltar nas nuvens para arrebatar a sua igreja, muitas pessoas, muitos cristãos estarão vivos, mas muitos mortos. E eu peço ao Senhor para que Ele me dê a oportunidade de estar vivo nesse dia. Irmãos, como eu gostaria de poder ouvir o som da trombeta e ver as nuvens se abrindo e subir para encontrar com o Senhor, eu estando vivo. Agora, se eu estiver morto, aí tudo bem, o que me importa é estar na glória e eu tenho certeza disso. Mas ele diz ali, alguns estarão vivos. E aí o versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, que estão no céu nesse momento, eles serão ressurretos. Eles ressuscitarão. Eles deixarão por um breve momento a habitação no céu, se unirão com o seu corpo, porque eles estão no céu em espírito nesse momento. Então eles se unirão com o seu corpo transformado e aí se encontrarão com o Senhor nos ares. Na sequência, nós, os que estivermos vivos, se Cristo voltar nessa noite, nós estivermos aqui, nós seremos arrebatados também. E aí nós subiremos e nós nos encontraremos com esses que estavam mortos nas nuvens. E todos nós subiremos com Cristo juntos, os mortos e os vivos, com um corpo transformado. Versículo 53, porque convém que isto que é corruptível, esse nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, o nosso corpo, se revista da imortalidade. O nosso corpo será imortal, será um corpo perfeito, perfeito. Está vendo só? E aí você pode ler todo o capítulo, ele fala muito mais coisas a respeito desse assunto, ok? O céu é um lugar de santidade absoluta. A santificação plena nos concede um novo corpo transformado, glorificado e perfeito. E somente com esse corpo transformado teremos condições para entrar na glória eterna e permanecer diante de Deus em plena e perfeita comunhão com Ele. Absolutamente zero de pecado. Zero. Nunca mais pecado. Sobre esse corpo transformado que receberemos, a Bíblia nos apresenta um detalhe que é
muito importante, extremamente maravilhoso para nós. E esse detalhe é o seguinte: a santificação plena nos concede ao crente um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Semelhante ao de Cristo. E eu peço perdão, Cristo acabou ficando com letra minúscula ali, errei nisso. Semelhante ao de Cristo, um corpo semelhante ao de Cristo. Você lembra o que é santificação? Santificação é o processo pelo qual Deus nos torna cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É um caminhar contínuo rumo à semelhança de Cristo. Isso é santificação. É cada dia ser mais parecido com Cristo. E esse processo dura toda a nossa vida. Agora, eu gostaria só de fazer uma ilustração aqui. Irmão Roberval, pode chegar aqui à frente, por favor? Por gentileza, irmão Roberval, se puder chegar até aqui. Sobe aqui, irmão, faz o favor. Irmão Ítalo, enquanto eu faço aqui, se o irmão puder pegar o celular e gravar esse trechinho aqui para mim, por favor, eu quero depois colocar na... Nós vamos entender um pouquinho aqui sobre essa santificação, tá? Então, o irmão Roberval, ele vai representar aqui. Irmão Dias, pode ajudar aqui também, faz favor? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ainda bem que é só uma ilustração, né? Mas o irmão Roberval aqui... Lá vem bomba. Ele é Satanás. Ok? O irmão Roberval é Satanás. Agora, já o irmão Dilson é Cristo. Simbolicamente, lógico, mas o irmão Dilson é Cristo, é Jesus, ok? O irmão Dilson é Jesus, tá? Certo? Agora, Ô Nadinho, posso te passar vergonha aqui um pouquinho? Pode chegar aqui, por favor? Irmão Dilson, fica aqui, faz favor. O senhor pode ficar aqui, tranquilo. Irmão Roberval, só faz favor, o senhor vai ficar do lado de cá. Sim. Isso, fica ali. O Nadinho é um cristão dedicado a Deus. Mas antes de se tornar um cristão, pela lógica bíblica, vem cá, Nadinho, faz favor, ele estava nas garras de Satanás, e Satanás segura bem ele aí. Ele estava preso com Satanás. Mas sabe o que aconteceu então com o Nadinho? Um dia o Nadinho, o irmão Leonardo, né, para quem sabe Leonardo, Nadinho, ele aceitou Jesus como Salvador. Imagina que bênção. Ele saiu das garras de Satanás. E aí, o Nadinho, ele começou um processo, Deus começou um processo de santificação na vida dele. Quanto mais o irmão Nadinho começou a ler a Bíblia, orar e vir na igreja, participar dos cultos, ter comunhão com os irmãos, fazer estudo bíblico e mais oração e mais leitura bíblica, ele foi chegando cada dia mais perto com Jesus e sendo mais parecido com Jesus. Só que não, pode voltar. Mas você também não está junto com Satanás, porque Deus te libertou das garras de Satanás. Só que mesmo o Nadinho sendo um cristão dedicado, um cristão assim, aqueles cristãos que, sabe, aqueles irmãos que começam com tudo e querem piedade, querem crescimento, quer estar junto ali com Deus, mesmo ele sendo um cristão tão dedicado, ele ainda está muito longe de ser aquilo que Deus quer que ele seja. Parecido com Cristo. Ele está muito longe. Ainda tem uma longa jornada. E sabe quando é que nós vamos alcançar, que o irmão vai alcançar essa jornada de uma forma completa? Nessa terra? Nunca. Nessa terra nós vamos ficar muito além daquilo que Deus deseja de nós. Por quê? Porque nós estamos fazendo aqui uma comparação com Cristo. Nós devemos ser como Cristo. Cristo é perfeito, Cristo é Deus, Emanuel, Deus conosco. Como que o Nadinho vai chegar a ser parecido com Cristo nessa vida? Mas deve ser o objetivo dele. É o que a Bíblia diz, que esse deve ser o nosso objetivo, ser parecido com Cristo. Então, mesmo que as lutas sejam ferrenhas, seja dificultoso, aflições que nós sofremos, injustiças, mesmo que muitas vezes nós temos preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de vir na igreja, preguiça disso, preguiça daquilo, e nós pecamos e erramos, ainda assim, quando nós nos arrependemos, cada dia nós estamos chegando mais perto de Jesus, mas ainda está muito longe daquilo que nós precisamos ser. Mas agora nesse dia
da santificação plena, aí não é que simplesmente estaremos junto com Jesus, mas nós teremos um corpo como o de Jesus. Nós teremos um corpo como o de Cristo, um corpo glorificado. Amém? Deu para entender um pouquinho melhor? Tá certo. Todo mundo agiu bem aqui? Tá, obrigado, irmãos. Então deu para... A alusão aqui deu para entender um pouco melhor, né? Mas, pastor, como que a gente sabe disso aí? Que a gente vai ter um corpo como o de Cristo? Isso é meio esquisito, é meio estranho. Mas, irmãos, é justamente o que a Bíblia apresenta. Eu não coloquei esses versículos aqui porque eu quero que você abra na sua Bíblia, para você saber abrir depois, para você olhar depois e sempre se lembrar desse fato, tá? Abra lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele que é em Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, seremos semelhantes a Ele. E versículo 3, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. O fato de nós sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos entender muito bem isso. Não significa jamais, como eu já ouvi algumas pessoas ensinando, que seremos como Cristo no sentido de tão deuses como Ele é Deus. Não é isso que significa. Significa uma semelhança, mas Cristo é Deus, Cristo é divino. Embora nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, a divindade é dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus encarnado. Ele é o que morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. Nós somos criaturas dele. Nós somos servos dele e nós fomos salvos por ele. Então nós não seremos como ele no sentido da divindade, mas nós seremos como ele no sentido da glória, da glorificação, no sentido de glorificação, não da sua glória como Deus, mas no sentido da glorificação. Seremos como Cristo, semelhantes a Cristo. Volta um pouquinho para Filipenses capítulo 3. Irmãos, esses versículos são tão importantes que eu acredito que você deveria depois marcar esses versículos e sempre ler esses versículos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ele tem total poder para isso. Todas as coisas estão sujeitas a seus pés. E dessas coisas que ele fará é nos dar um corpo como o dele, glorificado. Com esse corpo glorioso, o cristão não precisará mais lutar contra doenças e dores, nem sequer se preocupar com limitações físicas, padrões estéticos. Não haverá necessidade, graças a Deus, não haverá necessidade de esforços, né, irmão Tiago? Exercícios físicos para manter a boa aparência, a boa forma. O nosso corpo será perfeito, perfeito. Chega de sofrimento, né, irmã Neuza? Chega de sofrimento, chega de dores, chega de dificuldades, né? Irmão Dilson? Não vai ter mais pedra em vesícula, rins e tudo mais. Nós não teremos mais nada disso, irmãos. Um corpo transformado como o de Cristo. Frequentemente uma pergunta que eu fazia muito essa pergunta e muitas pessoas fazem também. Mas e quanto aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos, né, aqueles bebezinhos que por motivo de aborto são abortados, criancinhas que morrem bem novinhos, como que será o corpo dessas crianças?
E aqueles idosos de 80, 90, 100 anos e morrem em Cristo? Como será o corpo dessas pessoas? Será que a gente vai chegar no céu e nós vamos encontrar todo mundo ali, né? Ou criancinha, feto? Como a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, isso nos dá um certo norte quanto a isso. Jesus Cristo, ele viveu aproximadamente ali seus 33 anos aqui na terra. E aí ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e recebeu um corpo glorificado. O nosso corpo será como o corpo de Cristo. Nos dá um certo norte, embora a Bíblia não seja bem clara quanto a isso, não é verdade? Irmãos, para terminar, para a gente concluir, eu ia mencionar, mas eu quero colocar aqui à frente para os irmãos lerem comigo, palavras de ânimo, de incentivo, porque essa é a nossa última mensagem sobre santificação. E nessas palavras eu queria dar uma conclusão, uma conclusão geral com relação à santificação, de tudo isso que nós vimos, incluindo o que nós vimos hoje. A certeza da santificação plena é a nossa gloriosa e bendita esperança. Um dia deixaremos definitivamente este mundo marcado pela dor, pelo pecado e pelo sofrimento, e estaremos para sempre na presença do Deus Santo, com um corpo perfeito, incorruptível e glorificado. Diante dessa esperança, não nos é permitido viver de qualquer maneira. Isso é santificação. Continue lutando contra o pecado, mesmo quando a batalha for intensa. Coloque Deus no centro da sua vida como prioridade absoluta. Persevere na fé, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Não desanime, não retroceda, não se conforme com este mundo, pois o sofrimento presente é passageiro, mas a glória que nos aguarda é eterna. Levante os olhos, fortaleça o coração e siga firme, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então não pare, continue firme. Hoje lutamos contra o pecado no processo da santificação. Em breve seremos plenamente santificados e estaremos diante daquele que deu a sua vida por nós, contemplando-o face a face. Se Jesus voltasse nesse momento, você estaria pronto? Cristãos salvos, você estaria pronto? Como está a sua fidelidade a Deus hoje? Como está a nossa firmeza com a palavra de Deus? Como está a nossa firmeza com a oração? Como está a nossa firmeza com a evangelização? Como está a nossa firmeza com relação ao nosso caráter? Como está a nossa firmeza com relação ao culto público? Como está a nossa firmeza com relação ao culto particular, que é aquele momento nosso particular com Deus? Culto público é isso que nós fazemos publicamente. Como está a nossa fidelidade para com o culto? Fique firme. Deixa Deus santificar a sua vida. E Deus santificando a nossa vida, nós estaremos cumprindo o plano dele em nós. Ele estará cumprindo o plano dele nas nossas vidas. Essa é a santificação. Deus começou uma obra, aperfeiçoa essa obra e no final nós seremos totalmente santificados. E é aí que termina a nossa luta. Por enquanto, aqui não é o nosso lugar de descanso. Então não espere receber somente flores desse mundo, porque na maioria das vezes
dependendo deste mundo, nós vamos receber são espinhos. Mas seja nas flores ou nos espinhos, o bom de tudo isso é que em todos os momentos o Senhor está conosco. Amém?